gente vai falar sobre essa luta dos trabalhadores com a Kelly Maforte, que é integrante da coordenação nacional do MST. Boa noite, Kelly. Muito obrigada pela tua participação. Vamos lá, vamos falar de resistência, a indignação, mas isso não para o povo que trabalha, que luta pela justiça social. Como é que os trabalhadores do campo eles estão se colocando para resistir ou reverter essa situação de violência que foi fruto dessa decisão do Estado e do governador de Minas Gerais? A gente precisa sempre lembrar a posição dúbia, muitas vezes anunciado por algumas pessoas, de covarde do governador Zema de Minas Gerais. Como é que você avalia a atual situação depois de toda essa violência? Muito obrigado pela tua participação, Kelly. Olá, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Então, a situação de Quilombo Campo Grande, esse acampamento do Movimento Sem Terra no município de Campo do Meio, Minas Gerais, ela é emblemática sobre o problema dos despejos no Brasil em plena pandemia. Despejo em toda hora é um absurdo, mas na pandemia ele se torna ainda pior. Isso porque nós estamos falando de famílias que são jogadas na rua e não têm condições de fazer aquilo que é a medida número 1 para poder combater a infecção por Covid-19, que é o distanciamento social e o direito de ter uma casa, um teto para fazer isso. O projeto de lei 1975, de autoria da deputada federal Natália Bonavides, está tramitando, né, no Congresso Nacional. Nós estamos fazendo uma pressão para que o Rodrigo Maia coloque isso em votação, para que seja suspenso qualquer tipo de despejo no campo e na cidade durante a pandemia. Infelizmente, na prática, nós temos tido muitos despejos. Em São Paulo se normalizou isso, e no campo nós tivemos esse muito forte aí do Quilombo Campo Grande. E a situação de Minas é tão absurda, porque ali não era um acampamento provisório do MST, né? Então ali já seria muito difícil se for... Perdemos o contato? Perdemos o contato com a Kelly, não é isso, Jô? Pois é, né? A internet brasileira ainda precisa melhorar muito, né? Vamos tentar retomar o contato. É verdade. Vamos tentar retomar o contato com a Kelly Maforte, que é da Coordenação Nacional do MST. Ela está falando sobre essa reintegração de postos que aconteceu em Minas Gerais, uma situação que deixa todos nós, de alguma maneira, até constrangidos, né, Jô? Desse tipo de violência contra os trabalhadores que já demonstraram a sua importância para a produção local daquela região. Voltamos com a Kelly. Kelly, por favor, continua. Tivemos a interrupção do seu sinal. Tá bem. Então, aquela comunidade de Minas Gerais, ela já estava ali há 22 anos. Isso porque a usina Gardinópolis, né, que é uma usina que faliu em 1993, quando ela faliu, ela deixou uma dívida de 300 milhões de reais, uma sonegação muito grande com o governo federal, o governo do estado, e ela também deixou uma grande dívida para os seus trabalhadores. E aí os trabalhadores que não receberam seus direitos trabalhistas foram ficando por ali, até porque não tinham, né, como sobreviver. E foram semeando a terra, produzindo e sobrevivendo de uma alimentação de subsistência. E aí se somou alguns migrantes, também do Vale do Jequitinhonha, e tempos depois, então, o Movimento Sem Terra acolheu este acampamento e fez ali o Quilombo Campo Grande, homenageando um dos maiores quilombos que o Brasil já teve, né, que foi no século XVIII, né, de São Paulo até Minas. Esse despejo, ele é de uma reintegração de posse, né, uma ordem de reintegração de posse que existe já desde o ano passado. O imbróglio jurídico dessa área tem 20 anos e o Romeu Zema e o Tribunal de Justiça, a Vara Agrária, resolveram despejar as famílias em plena pandemia. Então, foi um ato criminoso, covarde, destruíram a escola e destruíram a casa de 8 pessoas.
atingindo 14 famílias. O Quilombo tem 450 famílias numa área de 4.000 hectares. Então, nós continuamos lá resistindo. A polícia ela destruiu algumas casas, é verdade, a escola também, mas a gente está se organizando, vamos reconstruir. E a grande parte das famílias não foi despejada, importante dizer isso, né? Continuamos lá na resistência porque as famílias que não foram despejadas, elas também não estão livres de sofrer um despejo, né? Então a luta segue com certeza. Kelly, a quem interessa? Existe algum grupo privado que tem interesse por trás desse despejo que aconteceu? Sim, é muito importante a gente falar do Grupo Jodil. O Grupo Jodil, ele é de propriedade do João Farias. Ele é o maior interessado no despejo dessas famílias. Isso porque esse Grupo Jodil, ele é proprietário da marca Terra Forte. Essa marca, ela negocia com grandes marcas, né, no mercado internacional do café. Então, nós estamos falando aí de Nestlé, enfim, de várias outras, né, Café ao Ponto, enfim. E esse proprietário, o João Farias, ele é vizinho desta fazenda Ariadnópolis. Ele tem uma fazenda ao lado de 1.000 hectares e outras, né, ao redor, ali no sul de Minas. E nós estamos falando de um mercado que é extremamente disputado, que é o do café arábica. As famílias, como ela tem uma produção agroecológica, não usa nenhum tipo de veneno, lógico que elas foram desenvolvendo ali por 22 anos uma qualidade muito grande, né? Não só no café, mas também no próprio solo. E isso para o café faz muita diferença. Então, a gente tem hoje lá, né, da cooperativa dos acampados, o café Guaí, que é um dos produtos mais requisitados, vendidos do MST, está nos armazéns do campo, né, muito conhecido. E esse café Guaí começou a chamar atenção, porque nós, inclusive, temos exportação desse café nessa área lá do acampamento Quilombo Campo Grande. Tudo isso, então, fez com que o João Farias pudesse fazer um acordo com a massa falida dessa usina Ariadnópolis, que propôs, ainda em 2011, um acordo de recuperação judicial, e um dos seus herdeiros da massa falida, que é o Giovanni de Souza, ele então entrou com esta reintegração de posse de uma área, que foi essa área de 52 hectares que foi reintegrada. Mas a reintegração de posse da grande propriedade, da propriedade que está, a maior parte das famílias, ainda está em disputa judicial. Mas, obviamente, que depois desse despejo, reacendeu a possibilidade de ser despejada as outras famílias, né? Então, de fato, é uma situação muito grave, que envolve aí os barões do café da atualidade e também grandes conglomerados, inclusive com articulações internacionais em torno do café arábica. Agora, Kelly, o que está sendo feito para evitar o aprofundamento desses ataques contra as famílias que estão assentadas nesse quilombo? Olha, hoje o mundo inteiro conhece Romeu Zema. Isso porque no dia do despejo, que foi no dia 12, né, iniciou o despejo, ele durou 12, 13 e 14. No 14, então, eles terminaram esse despejo desta área que integra a área da usina Ariadnópolis, né? Romeu Zema, ele, num primeiro momento, ele chegou até no dia 12 a postar nas redes sociais, tal qual o seu ídolo, né, Jair Bolsonaro faz, resolve tudo por rede social. Ele foi para o Twitter e disse que ia suspender a reintegração de posse, plantou um fake news, né? Isso gerou muita confusão, né? E na prática não foi isso que aconteceu. A polícia, ela foi extremamente truculenta, foi para cima das famílias, fez live, né, transmissão ao vivo o tempo todo. O governador foi extremamente responsável porque mobilizou policiais de vários lugares. E hoje a gente está exigindo, né, está pedindo testes de Covid para todas as famílias que estavam nessa situação de conflito, porque nós estávamos nos cuidando, né? Só que naquele dia a gente teve que sair das nossas casas, compartilhar
talheres, compartilhar marmita, água, e ali nós nos expusemos, mas os policiais também se expuseram. E o governador Zema não teve responsabilidade nem sobre os seus trabalhadores da segurança pública, né? Então foi uma situação assim desastrosa, não precisava acontecer isso durante a pandemia, né? E o que a gente está fazendo é uma grande denúncia nos órgãos internacionais. Nós já fizemos uma denúncia formal para a ONU e para várias instituições de direitos humanos. Estamos produzindo também um relatório, um dossiê, estamos tomando também todas as medidas jurídicas para que seja garantido o que está previsto na resolução do Conselho Nacional de Justiça, que impede despejo durante a pandemia, e também uma resolução da ONU, Habitat, que também recomenda que não haja despejo durante a pandemia. Além disso, nós queremos uma solução para o conflito, porque não é só não ter o despejo, é a gente ter a solução da área. Uma área de 22 anos, onde as pessoas já fizeram toda a sua vida lá, tem que virar assentamento definitivo de reforma agrária, para as pessoas não ficarem sempre com essa insegurança. E nós não estamos falando de qualquer área, nós estamos falando de uma área de uma grande devedora, né, da União. Então, poderia sim ser arrecadada essa área para a reforma agrária, existe legislação para isso e esse direito das famílias ser assegurado. Perfeito, Kelly, eu quero agradecer. Pois não, Kelly. Pois não, não, ainda dá tempo, será? Temos um minuto. Rapidinho, Kelly. Então, em 1 minuto, Kelly. Além do café, o que se produz mais naquela terra? Olha, ali é uma grande variedade. Nós temos também ali uma produção grande de mel, hortaliças, tem agrofloresta lá também. Então, as famílias, elas já estavam construindo um centro agroecológico. Essa escola que foi destruída, a escola Eduardo Galeano, ela também funcionava como um centro de agroecologia. Nós temos ali a cidade de Alfenas, nós temos uma parceria muito forte com a universidade de lá para poder desenvolver os projetos. Essa parceria segue agora com muita força. As famílias, elas passaram por uma grande dificuldade no dia desse despejo, mas elas seguem muito animadas pela campanha que a gente está fazendo com a sociedade para arrecadar recursos. Nós vamos reconstruir tijolo por tijolo da escola Eduardo Galeano e de todas as escolas que foram destruídas. A luta segue, com certeza, e muita resistência.